Oi, turma, tudo bom? Aqui é a professora Shirley para a nossa segunda aula de Química do segundo bimestre. E hoje a gente vai falar sobre algumas invenções, algumas descobertas que foram importantes para a nossa história, tá? Invenções e descobertas que envolvem substâncias químicas, né? Transformações químicas. Então, vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem. Ela está na página 432 do livro Viver e Aprender, e traz alguns exemplos de produtos, de utensílios que a gente usa no nosso cotidiano e que envolve alguma desses produtos, né? Como o plástico, como o alumínio. Bom, deixa eu vir para a próxima. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui, a primeira grande descoberta importante que a gente vai falar é sobre a vulcanização da borracha. Então, o que acontece? A borracha, ela é um produto natural, ela é bastante mole, pegajosa, quando ela está numa temperatura ambiente ou uma temperatura mais quente, e ela fica muito quebradiça quando ela é resfriada. Então, tiveram alguns usos da borracha ao longo do tempo, mas por conta dessa instabilidade dela, né, de manter uma forma, ela não era utilizada pelos mesmos fins que são utilizados hoje. Entre 1830 e 1839, o estadunidense Charles Goodyear, ele fazendo pesquisas, né? Um dia ele acabou misturando acidentalmente a borracha com enxofre, e isso caiu no fogão que estava quente. Então chamuscou um pouco ali a borracha, mas ele percebeu que ela não derreteu. E aí ele foi testar ela ao resfriar. Então ele abriu a porta da casa dele, estava muito frio do lado de fora. Ele colocou essa borracha que tinha sido misturada ali com enxofre e aquecida no fogão, e ele percebeu que ela não quebrou. E aí ele continuou fazendo mais alguns testes e ele descobre esse processo, ele inventa esse processo de vulcanização, onde você mistura enxofre na borracha e aquece. Então, isso vai fazer com que essa borracha fique mais estável. Ela não vai ficar nem tão mole, numa temperatura mais alta, e ela não vai ficar quebradiça numa temperatura baixa. Ela fica bastante estável, bastante resistente, ela ganha resistência, ela mantém a elasticidade, mas com resistência. E essa descoberta essa invenção, né, desse processo de vulcanização, ele foi muito importante. Por exemplo, os pneus que nós utilizamos, né, a borracha dos pneus, ela sofre o processo de vulcanização. Um outro item interessante aqui que o livro traz é sobre o surgimento do fósforo, é sobre a descoberta e controle do fogo. Então, se a gente for lembrar, né, das aulas de história, o homem ele conhece o fogo há mais de 500 mil anos, né? Mas só há 12 mil anos ele começou a gerar fogo através de faíscas, através de atrito, batendo pedras. E há 8 mil anos é que o homem ele começa a utilizar o arco e a broca, que é esse instrumento que aparece aí na imagem. Essas duas pessoas, né? São ali, ó, Botsuana. Então, são duas pessoas de Botsuana. Eles estão fazendo ali, ó, o fogo com esse arco e a broca. Então, é uma vareta. Você gira ela, fricciona ela rapidamente numa plataforma de madeira também, você tem que colocar ali alguns galhos secos, né? E tem que ter um espacinho para o ar passar. E aí vai gerar fogo por atrito. E é bastante cansativo, né? Para fazer fogo nesse método. Aí lá no século XIV surgiu o álcool como combustível, então facilita para fazer o fogo, mas o fósforo ele vai surgir lá em 1830 na França. Então é um francês quem é Charles Sauria, quem vai criar, né, inventar o primeiro fósforo. E o fósforo é um elemento químico que na natureza ele está sempre associado ao cálcio, ao magnésio.
mas é possível extrair esse elemento. Ele pode ser do tipo branco, vermelho ou preto. O branco é extremamente instável. Então, esse primeiro fósforo inventado lá em 1830 era feito a partir do fósforo branco. É tão instável que só de entrar em contato com o ar ele já pega fogo. Mais recentemente, em 1890, surgem os fósforos a partir de atrito. Então, aqueles fósforos que você riscava na sola do sapato, na parede, mas ele também era mais instável. E mais recentemente ainda, nós começamos a utilizar um fósforo chamado fósforo de segurança, que é com fósforo vermelho, mas esse fósforo vermelho ele não fica ali na ponta do palito, ele fica na lixa, que fica na lateral da caixinha. Quando você risca o fósforo, quando você risca ali o palito com aquela mistura que tem ali na ponta dele, vai ajudar a gerar uma combustão ali, né? Vai ter a faísca, aquela faísca vai queimar ali a ponta do palito. Então, é um fósforo muito mais seguro, tá? Um outro... Opa! Deixa eu vir pra cá. Aqui. Um outro tópico que a gente vai falar um pouquinho é sobre o jeans, o corante jeans, que foi muito utilizado no século... há 2 séculos já, né? No século XIX já se usava esse corante. Ele foi muito utilizado em algumas regiões da África, na Ásia, no Peru. E ele é obtido a partir de uma planta chamada Indigofera sumatra, que tem na Índia. O que eles fazem? Eles pegam essa planta, fermentam, põem uns tonéis, fermentam. Vai formar lá embaixo o índigo, né? Umas pedras, assim, azuis. Eles conseguem retirar através de separação. Elas eram vendidas como um pó ou uma pasta e servia para tingir as roupas, né? Aí, no final do século XIX, na Alemanha surge um corante azul também artificial, a anilina, que passa a competir com o índigo e acaba ganhando porque ele era mais estável, né? A cor se mantinha mais tempo nas roupas, tá? Então, assim, eu trouxe 3 exemplos de 3 coisas que foram importantes aí, um corante muito difundido, o índigo blue, né? Como era chamado, tingia aí os jeans, né? Durante muito tempo ele foi extremamente utilizado. O fósforo, que ajudou a gente bastante no controle do fogo e manipulação do fogo. E a vulcanização, que permitiu que nós desenvolvêssemos, por exemplo, pneus. Além desses 3, muitos outros compostos, como eu falei, por exemplo, outras misturas, substâncias, foram descobertas, foram inventadas, mas não dá tempo de falar tudo nessa aula, tá bom? Acompanhe, façam a leitura desse capítulo no livro, ela tá bem interessante, tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijo!